Fala pessoal, esse vai ser um vídeo bem rapidinho, então antes que eu me esqueça, já deixa o seu like aqui, porque senão eu vou esquecer de pedir o meu like e você vai esquecer de dar. É claro, se você já me acompanha, você já gosta do meu vídeo, deixe seu like. Você que não me acompanha, fica até o final aí. Se você gostar da forma que eu ensino, sinta-se à vontade de fazer a inscrição no canal. Bom, esse programa é um programa chamado Desenrola Brasil e veio com a proposta de tirar ali as pessoas do mundo da dívida, né? A gente sabe que ficar endividado ali, negativado, dificulta vários acessos a, se você quer alugar casa, um financiamento, algo que é importante para você. E é muito ruim ficar endividado, não só no aspecto financeiro, mas tem todo aquele aspecto emocional. É um programa interessante porque vai limpar o nome de muitas pessoas ali, tá? Então, a cada 10 famílias, 7 estão endividadas. A gente tem uma evolução de número de inadimplentes no Brasil que passa de 70 milhões, tá? Então, a maioria das pessoas estão inadimplentes ali. Para quem não sabe o que é inadimplente, é aquela pessoa que não tem dificuldade de pagamento ali da sua dívida, ou paga em atraso, ou não está conseguindo pagar a sua dívida por alguma razão. E aí esse programa ele vem com a proposta de oferecer ali uma linha de crédito mais barata. E a primeira via são de pessoas que possuem dívidas até R$100. Independente de critério, pessoas que possuem dívida bancária de até R$100, elas vão ser automaticamente, né, os bancos vão desnegativar automaticamente essas pessoas, tá? Essa desnegativação vai ser automática e com supervisão do Ministério da Fazenda. Ela não fica mais negativa, porém a dívida ainda continua lá. Você vai ter que em algum momento renegociar essa dívida, pagar. Não sei como vai ser ainda. A princípio, o que o governo passou é que essa dívida que os bancos vão desnegativar, mas que vai manter a dívida. Nessa situação, nessa primeira via, você não precisa fazer nenhum tipo de procedimento. O banco já vai fazer isso, tá? E aí vamos para a segunda parte, e essa parte ela é dividida entre duas faixas, né? Onde eles denominaram ali faixa 1 e faixa 2. E nessa faixa 1, os negativados que possuem salários de até 2 salários mínimos ou que possui inscrição no cadastro único, né, CAD único. Já na faixa 2, os negativados que possuem renda até 20k, tá? Então, em relação à renda, esse é o critério da faixa 1 e esse é o critério da faixa 2. Em relação à faixa 1, são dívidas bancárias e não bancárias, tá? Em relação à faixa 2, são dívidas exclusivamente bancárias. Na faixa 1, as dívidas são até R$5.000, já na faixa 2 não possui um limite estipulado, tá? Na faixa 1, essa dívida ela vai acontecer através de um leilão, ou seja, o governo vai emitir essas dívidas ali para os credores que derem o maior desconto ali com a menor taxa, eles serão contemplados e eles vão ter uma garantia do FGO, que é um fundo do governo, onde caso você não pague para esses credores, eles não vão tomar prejuízo. O governo vai assumir a dívida, tá? E a negociação ela vai ser feita pela conta Gov em setembro, né? Acontece início ali a partir de setembro de 2023. Já na faixa 2, essa negociação, diferente do que acontece na faixa 1, ela vai ser diretamente com o banco, tá? Então, ela não vai possuir nenhum tipo de garantia do FGO, como acontece na faixa 1, mas ela vai ter um incentivo fiscal ali. O banco que aderir a esse programa ele vai ter um incentivo fiscal para melhorar as taxas ali, para as pessoas ficarem, limpar o nome ali, né? Renegociar as dívidas. E o início é um início imediato, né? Já iniciou, na verdade, em julho de 2023, e é só você procurar o seu banco se você estiver nos critérios da faixa 2. Se você estiver nos critérios da faixa 1, enquadrar ali nos critérios da faixa 1, você precisa esperar até setembro. Em relação à dívida da faixa 1, como eu falei, ela é uma dívida financeira e não financeira, e os valores negativados não ultrapassam os R$5.000. O valor do financiamento será de R$5.000 por devedor, considerando o somatório das dívidas financiadas, tá? E não abrange dívidas de garantia real, dívida de crédito rural, dívida de financiamento imobiliário, operações de funding e risco de terceiros. Já na faixa 2, abrange ali as dívidas financeiras e não possui um valor máximo. Então,
Se você tiver dívida em banco X, Y, Z, é só você entrar em contato com seus bancos e renegociar sua dívida diretamente com o banco. E não abrange dívida de crédito rural, dívida de débito, garantia da União ou de entidade pública, dívida que não tenha um risco de crédito integralmente assumido pelo agente financeiro, dívida com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos e débitos com qualquer equalização de taxa de juros por aporte da União. As condições de negociação são dívidas renegociadas que poderão ser parceladas em até 60 vezes. A parcela mínima ela é de R$ 50 e os juros é de até R$ 1,99 ao mês. Então, diante de uma taxa Selic alta, isso pode ser uma oportunidade de uma taxa baixa para você negociar. Então, você vai ter que avaliar ali se compensa, né? Se essa taxa for menor, provavelmente vai ser menor, mas se for menor, é só você avaliar lá na hora e fazer a negociação. A carência é entre 30 dias e 59 dias de carência e não possui entrada, não vai precisar de nenhuma entrada. Já em relação aos riscos e alertas que eu tenho para fazer para vocês, pessoal, o primeiro alerta é em relação a golpe, né? A gente sabe que, diante da dificuldade de entendimento ali das pessoas, muita gente pode se aproveitar e praticar atos golpistas ali em relação a essa atividade, né? Então, toma cuidado aí com pessoas entrando em contato com você para intermediar isso. Se você for da faixa 2, você vai diretamente ao banco. E se você for da faixa 1, espera até setembro, entra na conta Gov e faz a negociação por lá. Toma cuidado com esse tipo de ligação para intermediar ali essa renegociação, que você pode estar caindo em um golpe financeiro. O segundo alerta que eu vou dar para vocês é em relação à dívida, tá, pessoal? Uma vez que você já possui essa dívida, que você se enrolou por algum motivo, é bem provável que se você contrair novas dívidas ali, se você fizer aquisição de novas dívidas, utilização de crédito de forma indevida ali, sem nenhum planejamento, é possível que você aumente a sua dívida e aí você se enrole, mas dessa vez com uma dívida muito maior. Então é um risco que a pessoa vai correr. Se ela não conseguiu pagar e por algum motivo ela ficou endividada e inadimplente, a probabilidade, se ela não tomar nenhuma medida de organização financeira ali, a probabilidade dela tomar mais crédito e ficar novamente endividada e inadimplente é muito grande. Então, isso é um risco muito grande. Tem que tomar cuidado com essa situação. A terceira situação é, fazendo o link ali com a segunda alerta em relação a essa dívida, de aumento da dívida, é que uma vez que você pagar essa sua dívida, já comece ali a ter uma reserva de emergência. Isso é um alerta importante porque essa reserva de emergência ela é importante para você não voltar para o mundo das dívidas, tá? Mas primeiro, pague as suas dívidas, renegocie tudo, depois comece a reserva de emergência. Eu tenho um vídeo no canal onde eu falo melhor sobre a reserva de emergência, se você tiver interesse. E um outro alerta que eu tenho para dar para vocês é em relação ao financiamento, tá? Essa renegociação, a gente tem que tomar cuidado porque se você fizer a renegociação, fizer esse financiamento, ele funciona como financiamento normal. Não é porque o governo vai cobrir a sua dívida, caso você não pague, que você não tem que pagar. Você vai ter que pagar, porque se você não pagar essa dívida, o governo sim, ele vai ali acertar com os credores através do fundo, do FGO, mas você vai voltar a ficar negativado. E agora eu te pergunto, você vai abraçar essa oportunidade ou você vai entrar na cilada de você regularizar seu nome e depois tomar mais crédito e se enrolar novamente? Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. E para isso não acontecer, você tem que buscar educação financeira. É das teclas que o governo bate ali. Eles estão te dando essa opção ali de negociar sua dívida e eles vão te fornecer educação financeira também. E se você quiser aprender mais sobre organização financeira e investimento, não deixe de fazer a inscrição desse canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.